E aí, pessoal, tudo bom? Olha, explicando aqui sobre o trabalho. Trabalho não, na verdade é uma atividade, né? Então, explicando um pouco sobre a atividade que vale nota. Muita gente pediu para eu fazer um vídeo porque não estava lembrando do conteúdo, tá? Mas todos esses conteúdos aqui eu já passei, vocês já viram. É normal de esquecer, beleza? Só que é sempre bom você estar praticando para não esquecer, tá? Então vamos lá, vamos fazer um resumo de todas essas questões que inclusive eu passei nessa atividade, beleza? Então vamos lá. Essa primeira aqui é um exemplo da primeira questão do trabalho, tá? Da atividade, beleza? Então, olha, esse aqui foi o último conteúdo que a gente viu, beleza? Então, ó, calcule a área S do triângulo com coordenadas. Ele falou que é um triângulo, tá? Então, ó, a fórmula, essa daqui, ó, a área do triângulo é o módulo do determinante, que a gente vai resolver, tá? Dividido por 2. Isso aqui é a fórmula. Beleza? Bom, então como é que eu vou resolver? Ele deu 3 pontos. Você vai fazer o determinante com esses 3 pontos, tá? Tem 2 jeitos da gente fazer. Tem aquele que a gente bota os 3 pontos alinhado, completa uma coluna com 1, depois vai repetir as 2 primeiras colunas e fazer o joguinho, né? Ou então tem aquele terceiro, aquele segundo caso, que eu prefiro, né? Coloco o primeiro ponto, menos 1 e 2, ó. Segundo ponto, 3 e 8, coloca embaixo, tá? Ó, 3 e 8. E o último ponto, menos 2 e menos 3, coloca embaixo também, ó. Menos 2 e menos 3, tá? Pronto. Fez isso, colocou os 3 pontos aí enfileirados, você vai repetir o primeiro ponto. O primeiro ponto é menos 1 e 2, então vai repetir aqui embaixo, ó. Menos 1 e 2, tá? Então aqui eu fechei o nosso determinantezinho, beleza? E a gente vai fazer isso aqui, ó, sempre diagonal, tá? Ó, primeira diagonal, segunda diagonal, terceira diagonal. Aí sempre pegando o número de cima e de baixo, de cima e de baixo, de cima e de baixo, tá? Essas três daqui são positivas. Agora as diagonais aqui voltando, ó. Olha. E por último essa. Essas três são negativas, tá? Mesma coisa, de cima e de baixo, de cima e de baixo, de cima e de baixo, tá? Chegou aqui, lembre-se, sempre primeiro joguinho de sinal, tá? Então vamos lá, o joguinho de sinal primeiro. Faz essa diagonal aqui, ó. Esse 1 e 8, né? Menos com mais dá menos. 1 vezes 8, 8. Aqui, ó. Menos com mais dá menos. 3 vezes 3, 9. Aqui, ó. Menos com mais dá menos. 2 vezes 2, 4. Agora nessa diagonal, ó. Tá tudo positivo, mas tem um menos daqui, tá? Esse menos a gente repete. 2 vezes 3, 6. Aqui, ó, tem um menos e tem um menos daqui. Então, menos com menos, mais, tá? Aí, 8 vezes 2, 16. E por último, menos com menos, mais. Só que tem um menos daqui, ó. Mais com menos, menos. 3 vezes 1, 3. Eu vou resolver isso aqui para a gente achar o determinante, tá? E qual é o melhor jeito da gente fazer? Eu prefiro esse, ó. A gente soma todos os positivos, aí bota menos e soma todos os negativos, tá? Quem são os positivos? Aí a gente olha, ó, esse aqui é negativo, 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 positivo e negativo. Só tem esse aqui de positivo. Então eu repito, só tem ele. Menos, agora eu vou somar os negativos, tá? 8 mais 7, 8 mais 9, 17. 17 mais 4, tá? Vai sempre somando os negativos, tá? 17 mais 4, 21. 21 mais 6, 27. 27 mais 3, 30. Deu 16 menos 30. Quanto é 16 menos 30, tá? Você tem 16 e está devendo 30. Se você tem 16 e está devendo 30, você vai continuar devendo, então vou botar menos. E faz joguinho de sinal. Positivo com negativo, a gente subtrai, faz uma conta de menos, e repete o sinal do maior, que no caso aqui era um menos. Então, 30 menos 16 dá 14. Esse daqui é o nosso determinante. Então, isso daqui é o que a gente vai botar lá na fórmula. A área do triângulo é o módulo, quem for o determinante, menos 14, dividido por 2. A área do triângulo é... O que é um módulo, pessoal? É que sempre o valor vai ser positivo, sempre. Se ele aqui for positivo, permanece positivo. Como ele aqui é negativo, é só trocar, é só tirar esse menos. Tá? O módulo é você tirar o menos, beleza?
14 dividido por 2 dá 7. Aí bota unidade diária. Acabou. Tá? Então a primeira questão, as 3 alternativas lá é para fazer desse jeitinho. Beleza? Essa aqui é a resposta. Fácil demais. Ó. Vamos para essa outra. Deixa eu ver se dá para ver todo. Pronto. Tem que levantar para ver se está retinho. Agora tá. Pronto. Então, ó, essa daqui a gente consegue fazer a segunda, a sexta e a sétima questão do trabalho, tá? Fala o seguinte, ó, determina a equação geral e reduzida, que é as duas equações, tá? Indicando quem são os coeficientes angular e linear. Então, além dele querer a equação geral e reduzida, ele quer que você diga quem são os coeficientes angulares e linear, tá? Se você encontrar a equação reduzida, você de cara vai ver quem são os coeficientes, beleza? Então vamos lá, ó. Tem 2 jeitos, tá? Ou ele dá em pontos, ou ele vai dar em gráfico, tá? Qual é a diferença? É que o gráfico você vai ter que descobrir os pontos para poder fazer. E aqui os pontos você já faz direto, beleza? Então, ó, como a gente fez o do lado de cima, aqui é bem parecido, ó. Eu tenho 2 pontos, né? Então eu vou pegar esses pontos e vou botar enfileirado. 0 e 4, menos 2 e 0. E aqui embaixo eu vou colocar sempre, pessoal, x e y, que eu quero saber a equação geral, equação reduzida, qualquer equação você bota x e y, tá? A mesma coisa lá de cima, repete a primeira linha, 0 e 4, tá? Então aqui, ó, vou fazer o nosso determinantezinho. Faz as diagonais, que são positivas. Isso aqui é prática, tá? Vocês vão praticando que vão conseguindo fazer de certeza. E agora a gente vai fazer joguinho de sinal e multiplicar. Tá tudo positivo, mais. 0 vezes 0, 0. Precisa nem colocar, tá? Mas eu vou colocar. Aqui, ó. Menos com mais dá menos. 2 vezes y, 2y. Tá tudo positivo, então mais. X vezes 4, 4x. Beleza? Então lá, vamos terminar. Aqui agora, ó. Menos com menos dá mais. 4 vezes 2, 8. Ó, 4 vezes 2. Aqui, ó, menos. 0 vezes x, 0. 0 vezes qualquer coisa é 0, tá? Aqui, ó, menos. Y vezes 0, 0 também. Ó, menos daqui, tá? Então, 0. Vou dizer que isso tudo é igual a 0, porque a gente vai ver a equação. Primeiro a equação geral, tá? Então, ó, vamos lá. Como a equação geral é um número com x, coeficiente com y e um número sem x sem y. Pode ser que não tenha esse número, tanto faz, tá? Mas tem que ter o x e o y, pelo menos, tá? Então, vou cortar os zeros aqui, ó. Esse de fora não. E vou fazer o seguinte, é só repetir, ó. Eu tenho aqui, primeiro x, ó, 4x. Agora y, menos 2y, mais 8, é igual a 0. Isso aqui que está em vermelho é a nossa equação geral. Isso aqui é uma das respostas, tá? Deixa eu só passar um tracinho aqui. Pronto. Isso aqui é uma das respostas, pessoal. A equação geral é isso aqui que está em vermelho. Tem que ter x, y e um número. Pode ser que não tenha esse número, tá? Pode ser que seja 0. Mas tem que ter pelo menos x e y, tá? Então, isso aqui é a equação geral. Como é que eu reduzo para ficar sendo uma equação reduzida, que é a segunda resposta? Você vai isolar o y. O que é isolar o y? Vai deixar o y sozinho, tá? Então, ó, primeiro eu vou descer ele, ó, é menos 2y, né? Então, eu vou descer ele aqui, ó, menos 2y. E vou mover tudo para depois da igualdade. Esse 4x que está positivo vai ficar negativo aqui. Esse mais 8 que está positivo vai ficar negativo. Se tivesse negativo, ficaria positivo, tá? O que é que falta? O 2 ainda não está sozinho. Você está vendo que tem o 2 não, o y. Você está vendo que tem um menos 2 multiplicando o y? Esse menos 2 eu vou mover para lá. Se está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. Então, vai ficar y igual a... Repete isso tudo, ó. Menos 4x menos 8 dividido por menos 2. Vou botar a resposta aqui de vermelho, a segunda resposta, tá? Aí divide, ó. Eu tenho menos 4x dividido por menos 2 e menos 8 também dividido por menos 2, tá? Esse menos 2 está dividido nesses dois aqui, ó. Primeiro joguinho de sinal, menos com menos, mais. 4x dividido por 2, é só dividir o número. 4 dividido por 2, 2. E repete o x. Então, 4x dividido por 2, 2x. Menos com menos, mais.
8 dividido por 2, 4. Ó, aqui eu fiz menos com menos, deu mais. Não precisa botar o mais aqui não. Se ele não tiver nenhum sinal, é que é positivo. Tá? Então, aqui, essa daqui é a nossa equação. Tá assim? Equação reduzida. Tá? Só que ele quer também os nossos coeficientes angular e linear. Coeficiente angular é m, linear é n. Olhando aqui, ó. Quem é o coeficiente angular? É quem multiplica o x. No caso aqui é o 2. E o coeficiente linear é quem não multiplica o x. É o último número lá. No caso, 4. Pronto. Achamos as 4 perguntas que ele pediu nessa questão, tá? Achamos a equação geral, a equação reduzida, coeficiente angular, coeficiente linear, tá? Essa daqui é do mesmo jeito. Talvez não vai caber aqui, mas eu começo aqui, tá? Então, deixa eu só passar um tracinho aqui. Pronto. Primeiro, eu vou descobrir quem são os pontos. No caso, 2 pontos quenienses, tá? Vou descobrir quem são os pontos aqui, ó. A reta cortou aqui, ó, no x e aqui no y, tá? Então, com isso, eu já vou saber os pontos. O x aqui, ele é menos 5 e o y é 0, porque ele tá aqui, ele só tá no x. Então, esse ponto aqui, ele é menos 5 e 0. Menos 5 do x e 0 do y. E esse ponto, ele no y cortou no 4, mas no x ele é 0. Então, eu vou dizer que x ele é 0 e y ele é 4, tá? Lembre-se, primeiro é x, depois y, primeiro é x, depois y. Então, achei os 2 pontos. Achando os 2 pontos, ó, é só fazer essa equação, esse determinante. Só que aqui, de cara, a gente já sabe quem é o nosso coeficiente linear, tá? Quem é o coeficiente linear? É onde a reta, no caso essa reta R, corta no eixo de Y. Então, ele cortou aqui, ó, no 4. Então, o nosso N é 4. Isso aqui já é a certeza, tá? Pronto. Antes disso, eu vou fazer a mesma conta aqui, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, beleza? Porque eu tô resolvendo tudo. Talvez fique até de uma meia hora. Mas é bom você assistir com bem atenção, que é para não ter erro. Então, eu vou botar esses 2 pontos aqui alinhados, ó. Menos 5 e 0. E 0 e 4. E boto quem? X e Y. E repito a primeira linha, que no caso é menos 5 e 0, tá? Fez isso. Não precisa estar sempre fazendo essas diagonais, não, tá? Eu tô fazendo aqui só para explicar melhor. Mas vocês já sabendo, multiplicando aqui com o joguinho de sinal, já tá tudo ok. Pronto, vamos multiplicar. Vou botar aqui, tá? As respostas que eu vou fazer a equação geral, depois a reduzida. Vou botar aqui, ó. Menos com mais dá menos. 5 vezes 4 dá 20. Tá tudo mais. 0 vezes y dá 0. Então tá tudo mais, deu 0. Aqui, ó, tá tudo mais, tá tudo positivo. X vezes 0 dá 0 também. Voltando, ó, 0 vezes 0 dá 0. Vou botar o joguinho de sinal que é menos. E aqui, ó, menos 4 vezes x, 4x. Então, menos 4x. E aqui, ó, menos com menos, mais y vezes 5, 5y. Então, mais 5y, bota igual a 0, que é da equação. Chegou aqui, cortou os zeros. Sobrou quem? Vamos fazer primeiro x, tá? Ó, menos 4x. Tá? Agora y, mais 5y. Só botando na ordem, beleza? Menos 20. Igual a 0. Isso aqui é a nossa equação geral, tá? Vamos fazer a equação reduzida? Como é que a gente faz? Isola o y. Repete só o y. Ó. 5y é igual. E move tudo para lá, ó. Se está menos 4x, fica positivo, 4x. Se está menos 20, fica positivo, ó, mais 20. Tá vendo que foi diferente da outra? Esse 5 que está multiplicando passa para lá, dividindo. Então vai ficar assim, ó, y é igual, repete isso tudo, 4x mais 20 sobre 5. Tá? Dá para dividir aí? Só um deles dá para dividir. Então, como só um dá para dividir, vou fazer o seguinte, ó. Resposta aqui de vermelho. Y é igual. O 4 dá para dividir por 5? Não dá. Então, deixa em forma de fração. Ó. 4x sobre 5. Pode deixar assim, tá? Mais, conta desse mais aqui, 20 dividido por 5 é 4. Essa aqui é a nossa equação reduzida. Quem é o nosso coeficiente angular e linear? O linear, a gente de cara já sabia que era o 4, né? Porque foi aqui que ele cortou em y, 4. Mas se a gente olhar aqui o linear, ó, ele é 4 mesmo.
Tá vendo? Tiramos a prova. E o coeficiente angular é quem multiplica o x. Aí você vai me dizer, é o 4? Não. É o 4 sobre 5. É a fração todinha, tá? 4 sobre 5. Beleza? Então acabou aí, ó. A gente achou as 4 respostas, não foi? Equação geral, equação reduzida e os coeficientes angular e linear. Deixa eu só subir um pouquinho de novo. Lembrando que essa daqui você faz a segunda, a sexta e a sétima, tá? Desse jeito. Pronto. Desse jeito aqui se faz a quarta questão, tá? Ele quer saber a distância entre os pontos. Aí tem lá os pontos. Aqui eu botei só 2 pontos, tá? Qual é a distância entre esses 2 pontos? A fórmula é essa, ó. Distância de A para B é igual a raiz. Essa é um pouco torto, porque é ruim fazer aqui. Tanto faz. X de A menos x de B ao quadrado mais y de A menos y de B ao quadrado também. Isso aqui é a fórmula, tá? E eu peço que você preste atenção no seguinte. O ponto A ele tem um valorzinho de x e de y. Sempre primeiro é x, depois é y. E o ponto B também, ó, tem um x e tem um y. Sempre x e y, tá? Chegando nisso aí, pessoal, é só substituir. Então vamos lá, ó, repetir a fórmula. Distância de A para B é igual. Vou botar aqui de novo a raiz. Quem é o x de A? Aí você olha, ó, o x de A é menos 2. Menos, que é da fórmula, tá? Só estou repetindo. Quem é o x de B? O x de B é 7 ao quadrado. Mais, abre parênteses, estou só repetindo. Y de A. O y de A é 5. Menos y de B. O y de B é 1 ao quadrado. Vamos resolver agora. Isso é fácil demais, homem. Menos 2 menos 7. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, eu vou somar. 2 mais 7, 9. Repetindo o sinal, menos 9. Ao quadrado. Aqui, ó. 5 menos 1, 4. Não preciso botar parênteses mais não, que ele é positivo, tá? 4 ao quadrado, tá? Distância de A para B é igual a raiz. Menos 9 ao quadrado é 81. Sempre vai ser positivo quando está ao quadrado, tá? Sempre, sempre, sempre. Então, 9 ao quadrado ou menos 9 ao quadrado são iguais, que vai dar 81. Mais 4 ao quadrado, 16, né? Que é 4 vezes 4. Botando aqui do lado, a distância de A para B é igual a raiz. 81 mais 16 dá 97. Esse aqui não tem raiz. Se não tem raiz, acaba aqui. Se tiver raiz, por exemplo, se der... Isso aqui já é a resposta, tá? Não vão confundir. Mas se a resposta dessa assim, a distância de A para B é de raiz de 100. Ah, raiz de 100 eu sei que é 10, então a raiz de 100 é 10. Então isso aqui seria a resposta, tá? Como aqui não tem raiz, termina aqui. Beleza? Deixa eu pegar outra folhinha. Isso aqui lembrando que faz a quarta questão desse jeito, tá? Então tá aqui. Agora eu vou ter que olhar de novo. Já vai em 18 minutos, mas eu acho que em 23 acaba. Daqui a 5 minutinhos acaba, tá? Então, ó, esse jeito aqui se faz a quinta questão, tá? Ele fala o seguinte, obtenha uma equação da reta que passa pelo ponto P e tem coeficiente angular M. A gente vai fazer a equação geral, tá? Só que dado um ponto e o coeficiente angular. Qual é a fórmula? A fórmula é essa daqui, ó. Y menos YO é igual a M vezes X menos XO. Isso aqui é a fórmula, tá, pessoal? Lembrando que YO e XO é o Y e o X do ponto, tá? No caso, o ponto que ele deu aqui, ó. E lembre-se também disso. Sempre o primeiro valor é X e o segundo valor é Y. Chegou aqui, é só substituir, ó. Y é igual. Quem é o Y do ponto? Y do ponto, ó, Y do ponto é 2. M, que é o nosso coeficiente angular, ele diz que M é igual a 2. X, eu repito. Quem é o X do ponto? Que é o X de O. X do ponto, menos 3. Vou botar parêntese, tá? Por que eu botei parêntese? Porque vai ficar 2 sinais juntos. Não pode. Esse aqui eu vou só repetir ele, ó. Y menos 2. Pode tirar do parêntese já. E isso aqui eu vou multiplicar, tá? Ó, 2 vezes X, 2x.
Só que esse 2, eu não só vou multiplicar o x, ó, eu vou multiplicar 2 vezes x e 2 vezes esse outro número aqui também. Sempre, tá? Se aqui fosse um 3, multiplicaria 3 vezes esse, 3 vezes esse, tá? Tanto faz. Então, ó, primeiro eu vou fazer joguinho de sinal. Menos com menos, mais. 2 vezes 3, 6. Terminou aí, tá quase. Tá vendo que o y não pode ficar com um número ali, tem que ficar sozinho. Então, deixa o y só, repete isso tudo. E se tá menos 2, passa para cá, fica mais 2. Agora sim vai ser a resposta, ó. Tá aqui do lado, tá? Y é igual 2x, porque a gente não tem outro número com x para poder somar. 6 mais 2 dá 8. Positivo, porque aqui tá positivo, tá? Então isso aqui, ó, é a nossa equação reduzida. Beleza? Essa já é a resposta. E a última, deixa eu só subir aqui. Essa é a mais fácil, velho. Essa daqui se faz a quinta, tá? Quinta questão. Essa daqui é a mais fácil. E ainda tinha gente com dúvida. Pronto. Como é que eu resolvo essa? A terceira e a oitava. A oitava é só de assinalar, né? Só que pela lógica a gente já vai conseguir fazer a oitava, beleza? E a terceira é para marcar os pontos. Ó, localize no sistema cartesiano, esse aqui. Lembrando que isso aqui é o valor de x, a coordenada de x, e aqui a de y. Tá? Ordenadas e abscissas. Fala o seguinte. Localize no sistema cartesiano os pontos. Aí desses pontos. E você vai lembrar. Ah, Fagner, num ponto, começa por x, termina com y. Então tem x e y, x e y, x e y. Pode fazer isso, não se preocupe não, tá? Mas eu sei que o primeiro é x e o segundo é y. Sabendo disso, eu vou aqui olhar pelo plano e vou marcar. Eu vou botar as coordenadas desse ponto. Ponto A. O x ele é menos 2. Aí você procura o menos 2 no x. Ó, menos 2. Achei. E o y? O y é 1. Aí você procura. Ó o 1 aqui do y. Aí liga do menos 2 ao 1. Faz uma bolinha. Bota ponto A. Cabei o ponto A. Não é fácil? Ponto B. 3 e 2. O 3 é do x, o 2 é do y. O 3 do x e o 2 do y. Então, ó. Subiu. Veio. Encontrou, botou um pontinho, ó. Ponto B. Eita, como é simples. É simples mesmo. Ponto C. 0 e 4. Olha, o x é 0. Então, não vai sair daqui, ó. Não vai sair de nenhum canto daí. Porque o x é 0, mas o y é 4. Deixa eu só colocar aqui, ó. Aqui é 4, tá? Vou botar aqui, ó. Menos 4. Aqui é 4. Acho que tá bom. Então, o y, ele é 4. E o x é 0. Como só tem y, que é 4, ó, você vai lá na reta de y, onde tem um 4, faz a bolinha, ó. Mesmo na reta. E bota ponto C. Acabou. Ponto D. Menos 2 e 0. Eu só tenho x, ó, que é menos 2. O y é 0. Então, eu vou no menos 2 do x e marcar a bolinha. Cadê o menos 2 do x? Tá aqui, ó. Bota a bolinha mesmo na linha. E bota o ponto. Qual é o ponto? Ponto D. Tá? Ponto E, 0, 0. Oxe, não tem nem x, nem y. O que é que eu faço? Você vai no centro do plano cartesiano, ó. Centrinho aqui, ó. 0 e 0. Bota o ponto E. E o ponto F, menos 2, aí você procura. Menos 2 do x está aqui, menos 2 do y está aqui, ó. Então, ó. Bota ponto F. Fiz a terceira questão, que é desse jeitinho, pessoal. Desse jeitinho a terceira. E a oitava? A oitava ele deu alguns pontos e quer saber qual é a alternativa falsa, se eu não me engano, né? Veja o seguinte. Eu tenho aqui o primeiro quadrante. Aqui é o segundo. Aqui é o terceiro. E aqui é o quarto, tá? Sempre nessa ordem aqui, anti-horária, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Para estar no primeiro quadrante, o x e o y tem que ser positivos, tá? Tem que ser positivo. Para estar no segundo, o x tem que ser negativo, ao menos, e o y tem que ser positivo. Para estar no terceiro, os dois tem que estar negativo. E para estar no quarto, o x tem que ser positivo e o y tem que ser negativo. O que eu quero dizer com isso é que a gente só olhando os pontos aqui, a gente saberia em qual quadrante ele estaria. Por exemplo, ponto A. X é negativo, y é positivo. X é negativo, y é positivo. Então ele está aqui, ó, no segundo quadrante. O ponto B. Os dois são positivos. Os dois são positivos, está aqui no primeiro. Ó.
Estão entendendo? Então lá vai ter um número muito grande. Por exemplo, lá vai ter um número... Vou botar um exemplo, não vai ser o que tem lá. Mas se tiver assim, ó, menos 700 e 700. Como é que você vai botar isso no plano cartesiano? Né? Você vai fazer de 1 até 700? Não. Você vai ver assim, ó. Eita, x é negativo e y é positivo. X é negativo e y é positivo. Então esse ponto aqui vai estar no segundo quadrante. Isso aqui é uma certeza. Tá? E se tiver assim, ó, por exemplo, aquele ponto D, ele é menos 2 e 0, né? Aí você fala, Fagner, x é positivo, x é negativo e y é positivo. Então ele vai estar no segundo quadrante? Vai. Porém, como ele está aqui, ó, ele está mesmo aqui, ele está no eixo de x. Então a gente fala que ele está no eixo de x. Tá? A gente fala que ele está no eixo, não diz que ele está no quadrante. Mas na verdade ele vai estar tanto no segundo quanto no terceiro quadrante. Esse ponto E que está no centro, ele está nos 4 quadrantes. Tá? Mas ele pertence ao eixo de x e ao eixo de y. Esse ponto C, ele está em qual quadrante? Está no primeiro e está no segundo. Mas ele pertence ao eixo de y. Tá? Ele pertence ao eixo, porque ele é 0 e 4. Ele pertence ao eixo de y. Quando x for 0, ele vai pertencer ao eixo de y. E quando y for 0, ele vai pertencer ao eixo de x. Tá? Então, desse jeitinho, você olhando esses valores aqui, você vai saber qual alternativa é a falsa daquelas. Beleza? Então, ó, faça esse trabalhinho, tá? Quem estiver fazendo online, vocês vão e me manda, tá? Tira print, tira foto e me manda. E pratique muito isso, tá? Tem uns descritores lá no blog eu já passei esse blog lá no site, lá no grupo do WhatsApp. E tem uns descritores que faz sobre isso, tá? É sempre bom você ir lá praticar, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu!